exame do pé diabético. Esse exame, eu sempre costumo dizer que ele é feito em 4 tempos. E eu até brinco aqui, coloco os tempos aqui, primavera, verão, outono e inverno, para vocês não esquecerem que é feito em 4 tempos. Quais são esses 4 tempos, doutor? Eu preciso fazer a inspeção dermatológica desse pé. Eu preciso verbalizar isso. Gente, eu comprei aqui, ó, um pé desse aqui, ó. É uma micharia. O INEP pode comprar para você e você ter a surpresa de encontrar um pé desse em cima da sua mesa. E se você encontrar, o que você faria, cara? Isso pode acontecer. Um pezinho desse plástico aqui, ó. Eles não vão gastar nada. Então, eles podem colocar um pé desse, e é algo que eu estou apostando que pode cair, porque é algo do dia a dia, e você precisa verbalizar. Nesse momento, eu estou fazendo a avaliação do meu pé diabético, do pé diabético do paciente. Então, claro que você vai fazer o acolhimento, vai fazer a anamnese, tudo aquilo que você tem que fazer. Então, você lembra que caiu na estação de dengue para fazer, como é que diz? A prova do laço? Então, pode cair do mesmo jeito. Então, você vai ter que pegar o paciente, colocar o paciente sentado. Não esqueça disso. Colocar o paciente sentado, retirar os sapatos do paciente, pedir para que o paciente, explicar ao paciente como será feito a avaliação, o exame, tá? Para que não tenha nenhuma alteração, nenhum falso negativo, falso positivo. E, basicamente, você vai iniciar o primeiro passo, inspeção dermatológica. Segundo, inspeção músculo-esquelética. Terceiro, já tira um print disso aí. Depois, avaliação neurológica, que eu tenho certeza que é isso que vai estar, a avaliação neurológica. E vocês que vão fazer o treinamento presencial, não se preocupem, que tudo isso vocês vão saber detalhado como pode aparecer na prova. E, por último, avaliação vascular, tá? São temas que podem aparecer na sua prova. E aqui, a inspeção dermatológica, você basicamente vai começar pela parte superior aqui do pé. Basicamente, você precisa observar a parte superior. Então, basicamente, o que eu posso olhar aqui? Eu posso olhar a coloração desse pé, eu posso olhar se tem presença de úlcera, eu posso olhar, digam mais vocês aí, o que é que eu posso olhar mais aqui, observando na inspeção desse pé, a coloração desse pé, eu posso olhar também. Isso é algo muito importante. Eu tenho que olhar entre os dedos, eu preciso fazer a avaliação. Entre os dedos, claro, micose, Patrick. Entre os dedos eu vou buscar micose, o paciente diabético. Eu tenho que olhar laterais, as laterais dos pés, o calcanhar do meu paciente, eu tenho que observar. E o que é que eu posso buscar aqui? Como eu falei, úlcera. Eu posso encontrar cicatrizes de feridas que ele tomou uma pancada e não viu. A gente sabe que a ideia é buscar complicações neurológicas que esses pacientes podem ter. Então, a neuropatia diabética é algo muito comum que pode acontecer nesse paciente. Então, o próprio Rafael falou que o paciente já tinha complicações. Então, mostrou complicação renal. Então, eu preciso, nesse pé, testar isso. E isso é exigido pelo Ministério da Saúde. É exigido pelo INEP. Então, a coloração é importante. O grau de desidratação que o paciente, a gente sabe que é um paciente seco, é um paciente desidratado. Rachaduras também é algo que é importante de observar. Fissuras, porque uma fissura no pé diabético pode ser ruim por quê para o paciente? Quem pode me dizer? Um paciente que tem várias fissuras no pé diabético. Isso pode ser o quê para o paciente? Por que pode ser ruim? Porta de entrada. Porta de entrada. Boa, Rafael. Porta de entrada para infecção. E é um paciente que vai ter infecção e vai descompensar muito rápido. Então, eu preciso fazer essa avaliação. É uma avaliação que é muito simples, é muito básica e todo médico clínico precisa manejar isso muito bem. E isso o INEP vai cobrar de vocês, tá? A Marilis, doutora Marilis. Então, você precisa saber isso, doutora, tá? Vocês, doutores, precisam ter noção. Depois, a inspeção músculo-esquelética, que eu acho que não é algo assim que vai ser tão cobrado, mas é algo que é importante, porque, basicamente, eu vou buscar deformidades. Eu vou olhar alterações anatômicas, como a gente está vendo na imagem aí. Mas eu tenho que verbalizar para a câmera o quê? Os 4 tempos do meu exame. Então, nesse momento, eu quero, com o paciente sentado, fazer a inspeção dermatológica, a inspeção músculo-esquelética, a avaliação neurológica e vascular do meu paciente. Tá bom? Eu verbalizei os 4 tempos da inspeção, da avaliação do pé diabético, tá? Então, basicamente, na inspeção dermatológica, eu quero buscar úlcera, eu quero olhar cicatriz antiga, coloração, rachadura e grau de desidratação e fissura. Acabou, filho. Isso você fala rápido, rápido. Depois, na inspeção músculo-esquelética, eu quero olhar se tem deformidades ou alterações anatômicas. Também não tem. O examinador pode dizer para você, o chefe de sala, considere-se feito, não consta no script, ele pode dizer qualquer coisa, mas o que você quer saber? Você tem que falar o que consta no PEP, e se está na tarefa, gente, é porque consta no PEP, então não pergunte o que não está na tarefa, não pergunte muita coisa que não faz sentido, porque o que pontua é o que está no PEP. Então, a próxima avaliação, que é a avaliação que se é mais cobrada, e com certeza pode estar no INEP para você, é a avaliação neurológica. E você lembra que na avaliação neurológica, ela pode ser feita a avaliação térmica ou a avaliação dolorosa. Não precisa, eu falei, fazer as 2 avaliações. Eu posso escolher. Ou eu posso lembrar da hanseníase e fazer a térmica, basicamente lembrar do tubo de Saro, enfim. Ou eu posso lembrar da avaliação neurológica, ou dolorosa, desculpa. E, basicamente, como eu peguei aqui o martelo e mostrei para vocês, a gente lembra que no martelo, aqui em cima do martelo,
Nós temos, e no INEP, gente, tenho certeza, eles vão colocar para você um palito, tá? Com certeza vai ter um palitinho de dente para você lá, ou qualquer coisa, que pode ser feito também. O que precisa ter? A parte romba e a parte pontuda. Então, eu tenho que sentar, eu tenho que explicar para o meu paciente, mostrar a ele, olha, eu vou estar fazendo um teste com você aqui agora. Basicamente, você consegue identificar a diferença dessa estrutura para essa estrutura que está aqui. Testa isso na mão do paciente, em qualquer lugar que ele veja, só para não atrapalhar o exame. Basicamente, quando você for fazer o exame, você vai buscar, e lembrando, gente, se tiver úlcera, não vá meter palitos dentro da úlcera, pelo amor de Deus, a úlcera você pula. Mas você basicamente vai começar fazendo essa avaliação pelo hálito, se você quiser. Aqui, ó, você pode começar pelo hálito fazendo essa avaliação, não sei se você não conseguir ver aqui, no dedão, no primeiro dedão aqui do pé. Então, basicamente, você pode fazer essa avaliação e pode ficar à vontade e seguir aqui, ó, a parte que você perguntando ao paciente se ele está tendo dor, se ele está tendo sensibilidade. Lembrando que o paciente deve fechar os olhos. Então, não esqueça, parece muita coisa, mas tudo isso dá para você fazer em 1 minuto e meio. Se você tiver isso na sua cabeça, você verbaliza rápido e verbaliza. Tudo isso eu vou explicar para vocês, vou ensinar para vocês, tá? Então, você não é para fazer cócegas, tá? Não é para fazer cócegas, é para testar a dor do paciente, tá? A resposta dolorosa. Então, aqui você vai testando a resposta dolorosa e vai vendo se o paciente responde. Porque, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Vocês sabem que essa avaliação, ela tem um papelzinho, né? Ela tem um scorezinho que você faz no dia a dia. E você lembra na estação de ABC, que caiu, acho que foi em 2023, que caiu a escala, basicamente, todo mundo travou, entraram em bug. Basicamente, era só para você completar a escala. Pode ter uma escala dessa. E essa escala, basicamente, vai ser simples. Se o paciente teve sensação dolorosa em todo o pé, ok, você vai marcar lá que está positivo, que não teve alteração. Lembrando que o exame é simétrico. Mas na prova, você só vai verbalizar que isso é simétrico. Então, se eu quiser também, eu posso fazer a sensação térmica, como eu acabei de falar para você. Ponto 2, sensação vibratória. Isso aqui, geralmente, eu acho que é difícil o INEP ter o aparelho, tá? O meu não está aqui, mas quem vai fazer treinamento prático vai ter para treinar. A gente tem o diapasão, que é algo que você vai colocar aqui em cima. Rafael, todo mundo que já trabalha aí já sabe. Então, a gente vai ter o diapasão, que você... o diapasão, basicamente, você vai testar primeiro ele de você, né? Basicamente. E depois você vai colocar, fazer pressão sobre algumas estruturas, no maléolo, no próprio hálus, do paciente, para você ver se tem vibração óssea e o paciente, o que ele vai dizer para você, tá? Então, eu acho raro, mas você tem que lembrar que na avaliação neurológica você precisa utilizar o diapasão para fazer... tem ele na imagem aí, tá vendo aí? Então, o diapasão, basicamente, você vai precisar fazer essa avaliação vibratória do seu paciente. Depois, eu preciso também fazer a avaliação da pressão, a pressão. E essa pressão, todo mundo lembra, o colega falou, tá? Do estesiômetro, tá aqui. Gente, também é outra coisa que pode dar lá para vocês, tá? Isso aqui, basicamente, é uma coisa muito fácil de ter para vocês. Mesmo que não tenha, vocês precisam verbalizar. Então, a gente lembra que o monofilamento que a gente pode utilizar é qualquer um, tá? Mas o mais indicado é o de 10 gramas, que é o... Quem lembra a cor do monofilamento de 10 gramas? Quem lembra? Vamos mostrar aqui. O laranja. Isso aí, Patrick, o laranja. Então, basicamente, a gente lembra que a gente vai precisar fazer essa avaliação desse paciente com o nosso monofilamento. E, basicamente, precisamos fazer, daí eu acho que vocês não vão conseguir ver direito, mas, basicamente, a gente precisa perguntar ao paciente se ele vai sentir na hora que você faz essa pressão. E quem é que sabe me dizer aonde é feito esse teste com o monofilamento? Quem lembra? Tá no slide, doutor. Hã? Tá no slide. Oh, meu Deus, porque para mim não mostra. Para mim não mostra aqui, não. Rapaz, olha que merda, tá no slide. Então, basicamente, a gente lembra que o hálux a gente vai utilizar. E a gente tem os metatarsos, né? Que a gente vai usar o primeiro, terceiro e quinto metatarso. Todo mundo tem que lembrar disso. Então, isso você pode verbalizar tranquilamente, tá? Não tem dificuldade, não. E por último, a gente tem um reflexo de Aquileu, que é um reflexo que geralmente você vai colocar o paciente. Geralmente, na prática, a gente coloca o paciente. Eu gosto de colocar o paciente deitado, cruzar as pernas do paciente. Depende muito de cada um, tá? Mas o que você tem que lembrar é que você vai... Por que esse reflexo é importante na avaliação? Porque é o primeiro reflexo que some quando o paciente tem um problema neurológico. Então, basicamente, aqui você vai fazer o seu reflexo esperando o quê? O que é que a gente espera, hein, Rafa? O que é que a gente espera aqui? Quem lembra do reflexo de Aquileu? O que é que o pé vai fazer? Alguém já fez isso? Tem que testar, hein? Isso aí, flexão plantar, é verdade. Então, basicamente, quando você fizer, Patrick, você tá bom, viu, Patrick? Patrick Bendigno. Então, basicamente, Patrick, você já está aprovado já. Então, se você fizer isso aqui, você vai, tecnicamente, verbalizar muita coisa do seu exame físico. E, para finalizar, a gente tem a avaliação vascular, que é algo importante, mas é algo muito simples. Então, você vai lembrar do pulso tibial anterior e posterior, que é a coisa mais importante. Então, observa aqui como é que eu faço. Então, nesse momento, eu quero com o meu paciente sentado, sem os calçados,
fazer inspeção dermatológica, músculo-esquelética, neurológica e vascular. Na inspeção dermatológica, eu quero buscar sobre úlcera, cicatriz antiga, coloração, rachadura, grau de desidratação e fissura. Na inspeção músculo-esquelética, eu quero buscar deformações e alterações anatômicas. Na avaliação neurológica, eu quero fazer a avaliação térmica ou dolorosa, que pode ser com o palito, quero fazer a avaliação vibratória com o diapasão, quero fazer a avaliação da pressão com monofilamento de 10 gramas ou laranja e quero fazer a avaliação do reflexo de Aquileu com o martelo. Acabou, meu amigo! Você já deu um show para fechar, você vai fazer a avaliação vascular, solicitando a avaliação tibial, anterior e posterior. Cara, quanto tempo eu gastei para fazer isso? Não gastei 1 minuto. Então, com certeza, isso irá pontuar. E aqui eu coloquei algo importante. Quem lembra da escala de Wagner? Sem pesquisar no Google, no GPT. Quem lembra da escala de Wagner? Rafael, pode levantar a mão. Pode falar, Rafael. A escala de Wagner é para avaliar o grau da úlcera, né? Sendo classificado de 1 a 5, de acordo com o grau. Perfeito. Lembra de qual? 1 é superficial, 2 é profundo, 3 acomete tendão e osso, 4, 2 já acomete, 3 já tem infecção, profunda com infecção, 4 gangrena localizada e 5 gangrena difusa. Perfeito. Eu vou colocar aqui, isso aqui, gente, não vão para a prova, porque pode ser uma das tarefas, você classificar. O INEP gosta muito disso, eu coloquei um slide aqui para vocês terem noção. Então, essa é a última atualização do Wagner. Geralmente o Wagner eu uso de 1 a 5, tá? Até quando eu vou dar aula, vou fazer recorrida para os meus alunos, eu uso de 1 a 5. Mas essa aqui é a última atualização que encontrou, que o Wagner 0 é um pé em risco de úlcera. É um pé em risco de fazer úlcera, mas não tem úlcera nenhuma. Então, isso aí não acho muito didático, tá? Agora sim, o paciente que tem o Wagner 1 é um paciente que tem uma úlcera superficial. O 2 tem uma úlcera profunda. Basicamente, isso você precisa lembrar, tá? E a gente tem no Wagner 2 já um envolvimento de alguns tecidos, nesse caso o ósseo, que a gente começa a prejudicar. O Wagner 3, a gente já tem a úlcera mais profunda, também envolvendo o músculo e o tecido ósseo também. E o 4, basicamente, vocês podem encontrar essa escala com uma alteração ou outra, mas em síntese vai ser a mesma coisa. O 4, você pode ter uma gangrena parcial, já deixa você falar, Rafael. Uma gangrena parcial, vocês podem encontrar em alguns slides dizendo que é em um dedo ou 2 dedos. Isso depende muito, tá? De literatura, depende muito de fonte. Mas, enfim, vai dar no mesmo. E o Wagner 5, a gente tem uma gangrena em todo o pé, ou alguma literatura para dizer na metade do pé, ou em uma boa parte do pé, mas basicamente a gente tem algo mais generalizado. Pode falar, Rafael. Essa escala é semelhante com a da Descara, não é? Basicamente, sim. Você quer o outro, Rafael, porque eu tenho 2 agora. É basicamente isso aí, Rafael. Mas essa aqui é mais, eu acho, mais comum de ser cobrada, porque é do dia a dia. Isso já caiu na prova teórica milhares de vezes. E a gente lembra que é uma prova padronizada. O que cai na teoria, muitas vezes, cai na prática.